gráfica, você lê de cima para baixo, você faz uma varredura, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, você tem que ter essa coordenação do olho. Não se lê mais assim, ou seja, não se lê só assim, se lê o frame, se lê a imagem. Essa imagem é gerada de várias formas. Eu vi uma vez numa fala, num seminário também, uma professora que falava de quão era maravilhosa a nova tecnologia do Kindle, que tinha uma luminosidade que seria compatível com não era tão agressiva a luz emitida, né? E aí era assim, não, uma coisa sempre era versus a outra, né? Nunca era complementar. Quando as pessoas me dizem assim, ninguém leva digital para a cama para ler. Eu não acho isso verdade, porque eu levo, entendeu? Eu levo 20 livros dentro de um suporte que eu posso ler. E eu acho que as gerações que a gente está lidando, elas levariam. Então, se a gente ficar batendo só numa tecla, a gente talvez perca algumas oportunidades. Segundo, eu vou falar tudo correndo, porque eu tenho que falar de imagem também, então tem muita coisa, eu queria não deixar de falar isso para vocês. O segundo é a parceria com a Glória. Eu queria fazer uma pequena falazinha sobre o país da Glória, e falar como nós somos ignorantes em relação à América Latina, como temos dificuldade de nos olhar, né? E isso é uma coisa muito complicada. Eu fui chamada para fazer um curso, dar uma oficina na PUC de Lima, e eu senti uma sensação muito estranha, porque eu fui com todo um grupo de imagens para mostrar, e quando eu mostrava os artistas brasileiros, como Portinari, ninguém conhecia. Quando eu mostrava, se eu mostrasse Da Vinci, Matisse, Michelangelo, todo mundo conhecia. Então, a nossa matriz, ela sempre é formada dentro de uma lógica europeia. Nós não olhamos o resto. Existe uma artista no Peru chamada Helena Isqui, que eu nunca tinha ouvido falar até ir lá, que é uma coisa avassaladora. Ela, na década de 20, ela foi chamada, ela era uma artista acadêmica, mas ela usava como base a iconografia andina. Ela ganhou um prêmio de salão, como era aqui no Brasil também, os artistas se apresentavam em salões de arte e ganhavam como prêmio ir estudar na Europa. Ela fez esse estudo, mas ela se destacou não só pelo desenho, pelo que ela apresentava da academia, mas porque ela trazia a origem dela, e essa origem foi utilizada em várias coisas. Entre elas, ela criou um material escolar que foi utilizado durante 10 anos em todas as escolas do Peru, que chamavam-se Cadernos de Helena Isqui. Tá? Esses cadernos eram aprendizados de noções de desenho a partir das formas pré-colombianas. Então, em vez de você ensinar com o triângulo, o retângulo, o círculo e tal, você partia da premissa da cultura local. Então, eu acho, e esse trabalho foi abandonado durante muitos anos, ele não foi nem falado. Eu não sei como eles lidam com isso hoje, eu sei que o trabalho dela é uma coisa assim, maravilhosa, como nós também temos muita dificuldade em perceber as nossas origens, né? Quando eu, por exemplo, vou para o interior do Brasil, em várias situações diferenciadas, e eu encontro os professores trabalhando em sala de aula, muito bem intencionados, mas enfeitando a sala com princesa da Disney, com ursinhos carinhosos, coelhinhos fofinhos, entendeu? A gente, às vezes, tem uma escola dentro da Amazônia e ela não consegue se enxergar. A gente não consegue ver as imagens da gente. A gente se baliza pelo outro.
só é bom se tem uma referência na colonização. E essa colonização não foi só aqui no Brasil. A América Latina inteira foi colonizada assim. No México, há grupos ancestrais que ainda dominam a feitura do papel original deles e tinham uma escrita original, enquanto os outros povos não tinham aqui nas Américas. Os espanhóis, quando chegaram, queimaram tudo. Tá? Eu tenho um amigo que ele faz um trabalho com uma dessas comunidades e as pessoas que são reis e rainhas, né, dessa ancestralidade, elas se acham não civilizadas, elas se referem à cultura que nos foi imposta como se ela não fosse de valor, como se ela não fosse uma civilização a ser respeitada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês eram esses contrapontos. Segunda, a Ana Clélia falou sobre eu ser uma pessoa que defendia o direito, né, dos ilustradores, porque a ilustração ela sempre foi vista como um negocinho para encher linguiça num espaço que tinha sobrado, ou para decorar, para enfeitar, para ficar bonitinho, fofinho, essa ideia do fofinho. Vamos. Enquanto que a ilustração ela é uma narrativa, a imagem é a narrativa. A palavra é uma imagem, gente. Palavra a gente só entende porque a gente detém o código daqueles sinais gráficos, mas ela é uma imagem. Então, a palavra e a imagem são a mesma coisa, tá? São referenciais do pensamento. Então, a imagem ela é narrativa. Então, você conta, quando a gente ilustra um livro, a gente está contando aquela história com imagens. E não necessariamente, não é que a gente crie uma outra história que o escritor escreveu, mas ela não é igual, ela não precisa ser ipsilítere, como ela foi escrita. Às vezes até dá umas coisas meio complicadas, porque, por exemplo, eu estou ilustrando um texto que é sobre um cachorro. Eu não tenho como entrar na cabeça do escritor para ver qual é o cachorro que ele quer. Tá? É o cachorro dele, o meu cachorro é outro cachorro. Tá? Então, são duas pessoas que dançam a mesma dança. Um não pode dançar um rock e o outro uma valsa. Então, o escritor e o ilustrador, eles dançam criando um momento para aquele objeto livro. E não somos só nós, gente, que somos autores do livro. Os designers são autores do livro, o editor é autor do livro, o vendedor é autor também. Tá? Porque todos estamos dentro dessa cadeia. O cara que faz a divulgação da leitura, que trabalha na sala de aula, isso tudo mexe com o conteúdo que é criado para nós. Então, eu vou passar um PowerPoint com algumas imagens. Vou falar rapidamente para vocês entenderem como que a gente faz o processo. Vai, Rocha, vai, Rocha. Não sei quem faz para entrar a imagem. Ele é meu operador, viu, gente? Ele ganhou o prêmio Hans Christian Andersen de operar PowerPoint. Enquanto não vem a imagem assim, veio. Então, vou falar um pouco sobre o livro de imagem. Né? O livro de imagem, a gente começou eu conheci o Roger no século passado, né? E a gente trabalhava, literalmente, e a gente trabalhava no Ziraldo. A gente trabalhava no escritório do Ziraldo e eu conheci ele lá. E nessa época a gente resolveu fazer uma coleção de livros de imagem, porque uma coisa que eu tinha trabalhado durante muito tempo como professora de ensino fundamental, e eu achava, na época que eu estudei, tinha uns álbuns seriados nas escolas, e esses álbuns eram maravilhosos, e eu era encantada com eles. Eles foram ilustrados por um grande ilustrador naturalizado brasileiro chamado Franta Richter.
E todas as escolas tiveram esses álbuns seriados em sala até a década de 60. Quando eu fui trabalhar como professora, não tinha mais esses álbuns. Eu perguntei, e a resposta foi que o MEC tinha abolido, porque achava que a imagem coibia a palavra, que não podia dar aquelas imagens, porque a gente restringia o imaginário da criança. Então, eu via que as professoras tinham uma dificuldade imensa em estimular a escrita. E a gente resolveu fazer uma coleção de livros com narrativa de imagem, em que a criança ela fosse o autor do texto. Ela narrava e escrevia. Algumas professoras, inclusive, colocavam uma banda de papel no próprio livro e as crianças escreviam aquela história. No momento que ela escrevia a história comigo, ela também era autor, né? Então, eu fiz esse aí, o Roger fez A Flor do Lado de Lá. Vamos passar. Depois a gente fez uma sequência de livros com ilustração científica, que chamava De Mãos Dadas com a Natureza. Então, quando você formaliza o livro, quando você está fazendo a ilustração, você lê muito. Eu mostrei para vocês o Noite de Cão, que é uma coisa que é uma ilustração que ela é um cachorro, mas é um cachorro estilizado. Quando você faz ilustração científica, você tem que ler e pesquisar muito sobre o que você está fazendo, porque ela tem que ter detalhe, né, para ela ser reconhecida. Pode passar. Essa daí, por exemplo, essa orquídea do Roger. Tá? O Roger conhece tudo sobre orquídeas e animais com nome científico. Pode passar. Então, a gente recebeu caixas de insetos também para desenhar. Eu adoro desenhar inseto, porque eu acho que é um universo que a gente, botando uma lupa, a gente descobre um monte de coisa que a gente não vê normalmente. Pode passar. Tinha os animais marinhos e os répteis, mas isso já era um livro de ficção em que eu trabalhava com essa imagem realista e com colagem. É uma história que se passa na Amazônia e essa arara ela sobrevoa o rio, e como o rio tem uma coisa barrenta, o papel de suporte é um papel feito com casca de cebola. E aí a arara é feita destacada e colada por cima. Nessa época não tinha computador, então a gente fazia tudo na mão mesmo. Pode passar. Então, mais ilustração que feita para dar uma informação, era uma coleção que falava sobre várias tribos indígenas em todas as Américas, então a informação tendia para uma coisa mais realista. E ilustrações que a gente faz em preto e branco. Então, aquela ilustração que é amarela e preta é um livro do Léo Cunha, chamado A Girafa e o Sabiá, que é um texto maravilhoso. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande quando a gente pega um texto muito maravilhoso, porque dá medo de se macular a palavra quando você está fazendo. Você tem que saber aonde você para de ilustrar. E aí, as pessoas, às vezes, acham que um livro de qualidade ele só é bom quando ele é todo colorido. E o preto, ele é uma coisa que ele tem uma dificuldade muito maior. Para você realizar uma ilustração só com preto e branco, você tem que ter um domínio dessa ilustração, de modo que ela tenha uma linguagem que vá abarcar a ilustração colorida. Tá? O Sabiá e a Girafa, ele foi em preto e amarelo também porque era uma maneira de baratear o custo do livro e não perder a qualidade plástica. Pode passar. São ilustrações do Curupira, que é um livro do Roger. Tá? É uma peça teatral. Então, como era uma peça teatral, a ilustração se dá dentro da caixa cênica. Tá? Até para aproximar a criança dessa coisa do teatro. Pode passar. O do Ula, eu tenho vários livros que são sobre temática africana. Então, uma coisa que eu
costumo falar com essa imagem é o seguinte: quando a gente faz uma